Oi, Tati. Hoje eu resolvi contar a minha história, que é surpreendente, mas que tem um final que não é exatamente como eu sonhava. Em primeiro lugar, eu peço que minha identidade não seja revelada. Então eu prefiro que me chamem de Saninha, assim como a minha família sempre me chamou. E tudo começou em novembro de 1994. Eu tinha acabado de sair de um casamento de 3 anos, cheio de brigas e agressões. Mas graças a Deus, uma semana depois da separação, eu consegui um emprego como cobradora de ônibus e ali começava uma vida nova. Eu já era mãe de 2 crianças pequenas e, contando com a ajuda dos meus pais, voltei a morar com eles. Depois de 5 meses trabalhando na empresa de ônibus coletivos, me trocaram para trabalhar no período noturno. E assim eu conheci o grande amor da minha vida, o Edinho. Após algumas semanas de paquera, ele me convidou para sair. Então eu aceitei e era a primeira vez que eu ficaria com alguém depois da minha separação. Então o Edinho me levou até um barzinho, nós bebemos, comemos e foi uma noite memorável. Confesso que fazia tempo que eu não me sentia tão viva e tão feliz. O tempo passou e avançamos mais um passo. O Edinho queria me levar num motel, lugar que eu nunca tinha ido. Então não pensei 2 vezes para aceitar o convite dele. A nossa noite foi maravilhosa. Dormimos juntos numa linda suíte com tudo que tínhamos direito. O Edinho foi gentil, carinhoso, enfim, tudo que uma mulher espera de um homem. E sempre que dava, a gente se encontrava. Só que em toda história de amor, existe um empecilho. E o Edinho não aceitava os meus filhos. Afinal, éramos jovens demais. Eu com 20 anos e ele ainda mais novo, com 19. O tempo foi passando, o fato dele não aceitar que as minhas crianças fossem para a casa dele foi me desanimando e todo aquele amor que eu sentia foi desaparecendo. Até que um dia trocaram o motorista do ônibus que estava trabalhando e quando dei por mim, já estava me envolvendo com ele. Eu estava trocando o Edinho pelo Marcos, que era bem mais velho do que eu e que aceitava os meus filhos. Até que um amigo nosso em comum me viu com o Marcos. Aí foi contar pro Edinho. Aí não deu certo não. Pelo contrário, foi horrível. Porque no dia seguinte, quando eu cheguei na empresa, ele estava lá, me esperando com 4 pedras na mão. Olha aí! A nova namoradinha do Marcos. O que você tá falando, Edinho? O que é? Eu já sei de tudo, Saninha. Não adianta negar. Tá certo. É isso mesmo. Eu tô com o Marcos. Qual o problema? Pra minha surpresa, o Edinho começou a chorar. E aí me puxou pelo braço. Não me deixa, Saninha. Sério, eu te amo. Eu quero ficar com você. Você quer ficar comigo? Tá bom, então. E os meus filhos? Como é que você quer ficar comigo e não quer ficar com os meus filhos? Eu aceito, Saninha. É o pacote todo, bem. Eu não posso me separar dos meus filhos. É porque, até onde eu sei, você não aceita eles. Eu aceito você e os seus filhos, mas por favor, fica comigo. Eu me surpreendi. Mas quando a cabeça não pensa, o corpo padece. E eu achava que estava apaixonada pelo Marcos. Mas com o tempo eu fui percebendo que ele não me amava tanto. E foi se distanciando de mim. Até que terminou comigo usando uma bela de uma desculpa. Saninha, eu preciso ser sincero com você. Eu não tô pronto para um relacionamento. Ué, Marcos, como assim? Não tô entendendo. É que eu acabei de sair de um outro relacionamento, você sabe, né? Dali em diante eu só bati cabeça, como dizem. Entrei e saí de vários relacionamentos que não deram certo. Até que um dia, quando eu já tinha quase 2 anos de empresa, tive uma surpresa. Eu estava pronta para assumir o meu posto, mas estava impedida. E fui
perguntar pro despachante. Olha, já tem outra pessoa aqui para te substituir e pediram para você ir lá na garagem. Eu não estava entendendo nada e fiquei muito nervosa. Mas fui. Quando cheguei, tinha um papel com um pedido de demissão para eu assinar. Mas eu não tinha pedido demissão. E quando eu li o papel, percebi que a justificativa era que o vidro da catraca que eu contabilizava a entrada de passageiros estava trincado. E o dono entendeu que eu tinha adulterado a contagem para me beneficiar de alguma maneira. E quem fiscalizava os ônibus tinha suspeitado de alguma coisa. E adivinha quem? Quem era? Quem fiscalizava? Justamente o Edinho. Na hora, passou pela minha cabeça dele ter feito algo do tipo para se vingar. Mas ao mesmo tempo, eu não conseguia acreditar que ele seria capaz de fazer uma maldade daquelas. Ainda tentei me defender, mas os meus argumentos foram em vão. E eu tive que assinar minha carta de demissão sem ter pelo menos o direito a praticamente nada. O tempo passou e depois que eu saí da empresa, nunca mais reencontrei o Edinho. Mudei de cidade com os meus filhos para recomeçar mais uma vez. 20 anos depois, em 2015, eu não tinha notícias do Edinho e olha que eu sempre procurava por ele nas redes sociais, mas não encontrava. Até que um dia, procurando de novo, não é que eu encontrei e mandei uma mensagem. Oi, por acaso você é o Edinho que trabalhou na empresa de ônibus? Se não for, por favor, me perdoe pelo engano. Eu não tinha certeza se era ele, pois se fosse, ele estava muito diferente. Então, o dia todo passou e quando a noite chegou, ele me respondeu confirmando que era ele mesmo. Eu fiquei muito feliz e daquele momento em diante não paramos mais de nos falar. Foi assim que eu percebi que eu nunca havia deixado de amar aquele homem. Mas ele tinha voltado a morar na cidade natal dele. Além disso, o Edinho não era mais a mesma pessoa. Ele havia sido atingido por uma bala perdida e tinha ficado paraplégico. Quando ele me contou, eu fiquei em estado de choque. Mas com o tempo eu fui aceitando as condições dele. Nessa época, minha mãe estava muito doente, com câncer terminal. E o Edinho tinha me chamado para ir morar com ele. Mas eu não podia. Eu tinha que cuidar da minha mãe e só poderia viver esse amor quando Deus decidisse levá-la dessa vida. Eu jamais poderia abandoná-la. E ele compreendeu, me apoiou e até me ajudou financeiramente. Até o dia que, infelizmente, minha mãe se foi. Eu fiquei desesperada, arrasada. Meu coração parecia que tinha ido junto com ela. O Edinho me deu muita força e eu enterrei minha mãezinha. Dias depois, pedi demissão no meu emprego e deixei tudo para trás. Filhas, netas, parti rumo à minha felicidade. Embora as condições não fossem das mais favoráveis, afinal, eu tinha perdido a minha mãe e estava deixando uma vida inteira que eu havia construído. Mas mesmo com tudo, eu me sentia feliz. E o Edinho me recebeu de braços abertos. Ele me dava o que eu queria, era carinhoso, amoroso. Mas nem tudo era assim perfeito. E com o tempo, ele foi se transformando numa pessoa muito ciumenta, possessiva. Foram 3 anos de desconfianças e de palavras duras que me machucavam profundamente. Todo dia era uma guerra. Enquanto eu trabalhava, tinha que dar satisfação do que eu estava fazendo. Além disso, tinha que informar todos os meus horários, inclusive o momento exato em que eu pegava o ônibus. Para ir embora, para casa, era uma coisa, um controle absurdo. Mas mesmo assim, eu o amava. Eu trabalhava como babá. E um dia, a menina que eu cuidava estava doente. E então eu não conseguia dar satisfações o tempo todo. E até desliguei o celular.
Mas quando eu cheguei em casa... Onde é que você tava que você não me atendeu o dia inteiro, Saninha? Onde é que eu estava? Que pergunta, Edinho? Eu tava trabalhando, tive que desligar o celular, a menina tava doente. Eu não quero saber! Tá nervosa por quê? Fala! O que você fez o dia inteiro que não podia me atender? Para com isso, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais essa sua neurose. Para! Ah, não aguenta! Se tá nervosa desse jeito é porque deve. Fala, Saninha, mas fala agora na minha cara. Eu fiquei tão irritada com ele que naquele mesmo instante eu perdi o controle e dei um soco na janela. O Edinho ficou apavorado, achando que eu ia partir pra cima dele. Mas eu jamais faria uma coisa daquelas. Foi então que ele pediu socorro pra filha, que morava longe. E ela tomou as dores do pai e chamou até a polícia. A essa altura, eu já tinha tomado uma cartela inteira de remédios para dormir, de tão nervosa que eu estava. E acordei atordoada com a polícia dentro de casa. Senhora, aqui é a polícia. Abra a porta. Nossa, mas o que está acontecendo aqui? Que é isso? Boa noite, senhora. Nós viemos aqui para retirá-la da casa. Como é que é? Peraí, mas o que é isso? Ô Edinho, você chamou a polícia? Eu não vou sair daqui, mas eu moro aqui, moço. Eu moro aqui há 3 anos. Eu não sou nenhuma estranha, não. Eu sou casada com esse homem, eu cuido dele. Foi então que os policiais constataram que eu não tinha agredido o Edinho e que eu não representava nenhum perigo a ele. Ainda fiquei por mais 15 dias dentro da casa daquele homem. E estava disposta a ir embora para sempre. Nesse meio tempo, cheguei a ir até a delegacia, pois um amigo meu era policial e veio me contar que havia uma queixa registrada contra mim. Quando fui ver do que se tratava, eu fiquei passada. No laudo dizia que eu tinha agredido o Edinho e que ele não se sentia seguro do meu lado. Eu quase desmaiei de nervoso. Pedi uma cópia do laudo e quando eu cheguei em casa, eu fui tirar satisfação com ele. Que é isso, Edinho? Como é que você pôde registrar uma queixa contra mim na polícia? Você tá louco? Essa acusação aqui é falsa. E você sabe disso, que absurdo! Saninha, Isso é uma loucura, logo eu, que cuido de você o dia inteiro. Te dou banho, comida na sua boca, faço tudo por você. Eu não tô acreditando. Ele não disse mais nenhuma palavra. E o meu mundo desabou naquele momento. Afinal, eu tinha deixado uma vida inteira para trás, em nome do amor que eu sentia por ele. Mas o dia da minha partida chegou e a ficha caiu. Enquanto eu arrumava minhas malas, ele me pediu que eu sentasse ao lado dele e, com lágrimas nos olhos, me pediu perdão, dizendo que me amava. Vocês se lembram da história da catraca em que eu perdi o emprego? Pois é, ele confessou que foi ele que trincou o vidro. Ou seja, é a índole dele. Ele é desse jeito. Enfim, aquela foi a nossa última noite juntos. E nos amamos pela última vez. Na manhã seguinte, deixei o Edinho com profunda tristeza. E hoje estou de volta à minha vida na cidade de onde eu nunca deveria ter saído. E ele, até onde sei, continua no mesmo lugar, mas não nos falamos mais. Sei o quanto ele me ama, mas existem amores que nunca deveriam ser vividos. E agora o meu coração está fechado para qualquer tipo de relacionamento, porque algo me diz que eu jamais vou amar alguém como eu amo o Edinho. Esse ano completamos 3 anos da nossa separação e eu não faço ideia do que o destino nos reserva. Será que eu ainda vou ter que viver mais 20 anos para reencontrá-lo? Será que vai ser de uma maneira diferente? Aconteceu comigo.